Olá, boa noite. Vamos então gravar hoje mais uma parte, a parte 9 do audiobook Alegria Divina, começando então com o 13º capítulo, Adeus para ti. A atmosfera do casarão estava bem leve, nada parecida com aquela que quase me sufocou quando estive lá pela primeira vez. Então, cadê a tal da gostosa da mulher de branco para eu dar um creu nela? Seu Rubens mal parou o trator na frente do casarão e já começava com suas piadinhas. Achei graça de sua disposição, mas queria ver se ele teria mesmo a coragem se tivesse visto o que eu vi naquele quarto. Não existe mais mulher de branco, respondi sem disfarçar o sorriso. Ela foi embora e nunca mais vai voltar. Jura? Rubens perguntou, fingindo desapontamento. Quer dizer que você e seu amigo estranho são do tipo exorcistas? Sabe, acho legal ajudar aquela velha com aquele restaurante. Então, além de exorcistas, vocês fazem parte de alguma ONG que ajuda os pobres? Não, Sr. Rubens, não somos exorcistas. Mas Pedro tem algumas habilidades que, digamos, não são desse mundo. Eu sabia, Rubens respondeu. Assim que coloquei os olhos nele, eu vi que ele era macumbeiro. Pedro não é macumbeiro, Sr. Rubens. É apenas um homem bom que faz o bem sem se preocupar com as recompensas. É só isso. Ah, entendi. Então vocês são maçons. Sr. Rubens, quanto o senhor quer para ficar um minuto em silêncio? Olha, por R$ 50, em vez de um minuto, eu fico calado por 10 minutos. Mas havia muito trabalho para ficar perdendo tempo com tanto papo furado. Só que não dava para pegar tudo o que queríamos com o Sr. Rubens por perto. Olhamos para ele, que nos observava com um ar desconfiado, querendo saber o que tanto cochichávamos, e concordamos que já era hora de Pedro usar um pouco do seu poder angelical. Pedro olhou para o Sr. Rubens e ordenou: durma. Assim que o Sr. Rubens apagou, Pedro arrastou o pé contra o chão e todo o mármore que revestiu o piso se dividiu em placas. Agora você pode pegar tudo e colocar na carreta. Ele só podia estar brincando. Mármore é pesado e eu levaria o dia todo para carregar a carreta sozinho. Não se preocupe, Rodrigo, elas estão leves como papelão. Peguei uma placa e a levantei sem nenhum esforço. Realmente leves como papel. Depois, Pedro foi até a cozinha do casarão e soltou todos os azulejos hidráulicos portugueses. Mas Pedro ainda queria levar 6 postes de bronze que ficavam na frente da mansão. Antes, ele olhou para o pesado portão de ferro que guardava a entrada da propriedade. Gostei desse portão. Sem nenhum esforço, ele retirou o portão de suas fundações, depositando-o em cima da carreta do trator. O velho Rubens acordou sem entender nada. Uma hora ele estava em pé, querendo saber o que estávamos cochichando um com o outro, e agora ele acordava com a carreta carregada. Então, antes que ele começasse com suas intermináveis perguntas, mudei de assunto. Olha, seu Rubens, acho bom o senhor cuidar melhor da sua saúde, porque se não fosse por mim, o senhor teria caído no chão depois daquele desmaio. Eu desmaiei? Ele perguntou assustado. O senhor ficou branco como uma vela e apagou bem na minha frente. Menti com a maior cara de pau, caprichando na expressão de quem estava muito preocupado com sua saúde. E continuei. Eu acho que deve ser porque o senhor tem feito muito sexo ultimamente, viu? Não que eu queira dizer que está precisando de um daqueles seus Viagras chineses de 1,99, longe de mim querer o seu mal, mas é preciso dar um tempo na safadeza, seu Rubens. Sabe, a noite também foi feita para se dormir, não é só fuque, não. O senhor tem que se cuidar. Ele me observou sério, prestando atenção no que eu dizia e volta e meia olhava para Pedro, que descaradamente concordava com tudo. Seu Rubens, sexo demais mata mesmo. Vocês têm razão, Rubens falou. Ontem eu passei a noite com uma japonesa bunduda que vocês nem imaginam como era gostosa. As duas, a japonesa e a bunda, se é que me entendem, piscou com ar de malícia. Ela era tão boa na cama que teve uma hora que eu pensei que ia ter um ataque do coração. Seu Rubens, não precisa entrar em detalhes, tentei mudar de assunto. Rapaz, encontrar uma japonesa bunduda é tão raro que poucos podem se dar a esse luxo. É o mesmo que tirar a sorte na loteria. Tá bom, Sr. Rubens, novamente o interrompi. Vamos embora porque o dia está terminando e temos muito trabalho pela frente. No caminho de volta, eu ainda tive que ouvir mais sobre as aventuras amorosas do Sr. Rubens. Rapaz, você já transou com uma chinesa? Pois eu já transei com uma que era dona de uma peixaria. Rapaz, como ela fedia peixe.
E as angolanas, então? São as negras mais lindas do universo. Não estou nem falando da Terra, do universo. Pelo visto, o Sr. Rubens fazia coleção de nacionalidades, porque eu ainda tive que ouvi-lo falar sobre suas aventuras com uma marroquina, uma irlandesa, uma sueca, uma esquimó. Peraí, Sr. Rubens, o senhor transou com uma esquimó? Sim, foi uma viagem que eu fiz para o norte do Canadá. Rodrigo, você sabia que eu era marinheiro? E sabia que em cada porto que eu parava, eu corria para conhecer alguma belezinha local? Tá explicado. Foram exatamente 26 dias de trabalho. Pedro ampliou a cozinha, deixando-a com o triplo do tamanho, construiu mais 2 banheiros, derrubou as paredes para criar um salão único e ergueu mais um cômodo colado à cozinha que seria usado como depósito. Durante esse tempo, Pedro usou parte do tesouro para manter a casa, já que, sem o ganho do restaurante, Glória não tinha nada além de uma mísera aposentadoria para se manter. Por isso, todos os dias, ela fazia para Pedro o que ele mais gostava: doces. Era doce de abóbora, doce de banana e muita geleia de amora que ele devorava como uma criança, lambuzando a boca, o queixo e até a testa. Por que você gosta tanto de doces, Pedro? Perguntei. Ora, Rodrigo, porque são gostosos e anjos não têm diabetes. Quer melhores motivos do que esses? Finalmente chegou o dia da inauguração. Fomos todos até a frente do restaurante. Eu, Pedro, Thalita, Glória, Ginny Simons e até o Sr. Rubens, que acabou se tornando um grande amigo durante o tempo em que ficamos por lá. Então, assim que os últimos raios de sol se foram, Pedro correu para o quadro de luz, contou até 3 e acendeu as luzes dos postes que iluminaram a fachada do casarão. Faça-se a luz! Gritou animado. Ficamos admirados diante das paredes brancas do restaurante, com detalhes dos batentes das paredes pintados em azul anil que, iluminados pelas luzes pálidas e amareladas dos postes, ganhavam um ar ainda mais aconchegante. A intenção de Pedro desde o começo era fazer com que o lugar fosse um chamariz para todos que estivessem em busca não apenas de um restaurante, mas de um lugar agradável. Olhei para cima da porta, sobre o telhado, e vi um letreiro de luz neon em letras garrafais nas cores verde e pink. Restaurante Oitava Maravilha, comida caseira. Lógico, para ser tão kitsch, tão cafona, aquilo só podia ser ideia do meu amigo Anjo. Mesmo tendo acompanhado diariamente a reforma, não pude deixar de sentir uma imensa satisfação com o resultado. Dava para sentir uma energia gostosa no ambiente. E lá estavam elas, as mesas cobertas com as toalhas de mesa feitas com as chitas que Pedro comprou em Paraty e que Dona Glória costurou à mão uma a uma. E em cima de cada mesa havia um vasinho com flores que Thalita colheu para enfeitá-las. Mas o melhor era o salão amplo, todo revestido com piso de mármore. Mármore italiano em um restaurante de beira de estrada? Pensei enquanto tentava controlar a minha emoção. Ok, confesso que a mistura era meio estranha pelos padrões normais de decoração, já que misturar mesas de madeira, toalhas de chita e comida caseira com mármore e azulejos portugueses me parecia meio uma salada de frutas. Porém, o mais importante é que, mesmo com todo o exagero, o lugar ficou maravilhoso. E estava lá, todo imponente, o fogão a lenha que eu construí sozinho, sem a ajuda de ninguém, porque eu queria dar algo que fosse só meu para aquela empreitada. Glória chorava em bicas e Rubens a abraçava com ternura. Mesmo assim, ele não perdia uma chance de fazer uma piadinha. Isso, chora bastante porque assim as lágrimas hidratam suas rugas, Dona Glória. Thalita corria de um lado para o outro, chamando Ginny Simons, que corria e latia sem parar. Abracei Pedro com todas as minhas forças e falei com os olhos lacrimejados pela emoção. Cara, você me fez chorar de alegria. Foi então que Pedro apontou para as paredes e elas refletiam os faróis dos carros que começavam a entrar na estradinha que dava diretamente para o portão majestoso que ele trouxe da mansão. Corri para a janela e vi uma fila de carros se formando na frente do portão. Eram dezenas, todos buzinando sem parar. Vá abrir o portão, Rodrigo, corre! Pedro me pedia. Atravessei a porta correndo, gritando para terem paciência, mas para mim o som daquelas buzinas eram como trombetas que tocavam no céu. Sei que estou sendo muito piegas, mas a felicidade nos faz imaginar as coisas mais simples como maravilhosas.
E como trabalhamos naquela noite. Glória cuidava dos fogões, enquanto eu, Pedro, Talita e Rubens corríamos de mesa em mesa para atender os pedidos. Leitão a pururuca na mesa 2, arroz com legumes e peixe assado na mesa 6. E só terminamos após atendermos os últimos fregueses já de madrugada. E para evitar que mais alguém chegasse, apagamos o letreiro e as luzes dos postes. Meu Deus, esse pessoal parece mariposa atraída por essas luzes, seu Rubens comentou antes de se jogar em uma cadeira completamente acabado. Glória também estava exausta, mas apesar dos cabelos brancos e todo o trabalho que teve naquela noite, ela irradiava um vigor juvenil. Nossa, eu vou ter que contratar mais umas 2 pessoas para me ajudar no restaurante desse jeito, Glória falou antes de também se jogar em uma cadeira e desabar. Mas aquele tinha sido apenas o começo. Em pouco tempo, Glória seria tão famosa entre os turistas que visitavam Paraty que eles teriam que fazer reservas. Sendo assim, Pedro a aconselhou a contratar não 2, mas pelo menos 8 funcionários. 8? Ela arregalou os olhos diante do que achava ser um número absurdo. 8 agora, dona Glória, porque no mês que vem a senhora vai precisar de 20 funcionários, Pedro respondeu. A despedida foi triste e eu me controlava para não chorar junto com Glória e Talita. Queria manter minha pose de homem forte, por isso eu as abracei e dei um beijo rápido em Talita, que me olhou com aqueles olhinhos negros e disse que jamais se esqueceria de nós. Papai Noel existe, ela falou enquanto me abraçava bem forte, enrolando seus bracinhos em meu pescoço. Ele é pretinho e tem um ajudante loirinho e um cachorrinho lindo demais. Entramos na Clotilde e Pedro colocou para tocar Milton Nascimento. Amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Nossa senhora, que breguice. Eu fulminei com meu olhar. Cara, parece que para você a vida é um videoclipe. Desliga logo essa coisa, Pedro. Como ele nunca fazia o que eu pedia, aumentou o som e fomos embora rumo ao Nordeste. Antes tiramos uma foto para guardarmos aquele momento para sempre. Na foto eu estava com cara de bobo de sempre porque odeio sair em fotos. Do meu lado estava Glória, que enxugava as lágrimas no seu avental. Talita estava rindo enquanto Gene Simons lambia seu rosto sem parar. E do lado de Pedro estava o Sr. Rubens, com uma das mãos apertando o traseiro de sua namorada, a japonesa bunduda, que ele fez questão de levar no restaurante para nos conhecer antes da nossa partida. Citação. Viver não é apenas correr atrás de sonhos, mas vivê-los. Um dia Pedro me pediu para decifrar um enigma. Rodrigo, se a humanidade fosse apenas um sonho de Deus, o que aconteceria quando Deus acordasse? Juro que tentei encontrar a resposta, mas nenhuma era capaz de responder tal questão. Então, o que você responderia no meu lugar? Capítulo 14. Adeus, Marcelo Fritz. Naquela manhã de segunda-feira, todos os jornais de Vitória estampavam a mesma manchete. Morreu Marcelo Fritz, o maior publicitário do Brasil. Não podia ser verdade. Li e reli várias vezes as manchetes dos jornais fixados do lado de fora da banca. Com as mãos trêmulas, entreguei algumas moedas para o jornaleiro, peguei o jornal e comecei a folheá-lo. Marcelo havia morrido durante o sono, na madrugada de sábado para domingo. Pensei nele com carinho, de como era generoso, no seu caráter e de como eu queria tanto imitá-lo, quem sabe um dia ser como ele. E como não lembrar daquele dia, quando completei 2 anos na agência e Dr. Marcelo me chamou em sua sala para me dar de presente um curso em uma das melhores universidades de São Paulo. E se eu não conseguir passar no vestibular, Sr. Marcelo? Perguntei preocupado. Paciência, rapaz. A vida nunca é boa para quem não está pronto para vencer. Mas isso não é uma esmola. Se você não for bem, se por acaso descobrir que as suas notas não estão entre as melhores, cancelarei os pagamentos de suas mensalidades. Você entendeu o que eu estou dizendo? Respondi que desde o começo havia cumprido minha promessa feita naquela mesa de restaurante e que morreria para manter a minha palavra. Se é assim, ele continuou, você vai tirar 3 meses de férias só para se preparar para o vestibular. Mas eu não podia aceitar, por isso recusei. Não, Sr. Marcelo, não quero esses meses de férias. Eu quero continuar trabalhando, porque se eu quero ser o melhor, terei que vencer as barreiras que eu encontrar pela frente.
Ele não se deixou impressionar pelo meu discurso. Era um homem prático demais para isso. Garoto, quem escolhe transpor uma barreira em vez de contorná-la não tem nada de sábio, porque o melhor caminho é o da facilidade. Então, garoto, você vai aceitar as férias que eu estou lhe dando e você vai se matar de estudar até conseguir passar nesse vestibular. Nunca estudei tanto como naqueles meses antes do vestibular. Eu acordava cedo e ia para um curso intensivo de pré-vestibular, depois corria para ter algumas aulas particulares. Chegava tarde da noite na pensão onde morava, arrasado, morrendo de cansaço, e mesmo assim eu ainda estudava mais um pouco antes de dormir. Mas no fim, valeu a pena. Passei no vestibular entre os primeiros, atrás apenas de 2 chineses e um coreano. E quando dei a notícia na agência, todos me aplaudiram como se eu fosse um herói. Horas, pobre, sem pai, sem mãe, vindo do interior de Minas e ainda fica em quarto lugar em uma das faculdades mais disputadas do Brasil, realmente eu era um herói mesmo. Foi então que o Dr. Marcelo me chamou em um canto e perguntou o motivo de eu ter escolhido fazer economia, já que trabalhando para ele, publicidade seria a melhor escolha. Me desculpei pela minha escolha e expliquei. Senhor Marcelo, sei que publicidade é o que eu deveria escolher, mas eu quero poder. E o poder está em quem controla o dinheiro, o senhor entendeu? Ele deu um sorriso amarelo, talvez porque esperava uma atitude mais humilde da minha parte. Então ele deu um tapinha no meu ombro e falou: Garoto, admiro a sua sinceridade, mas cuidado com o que deseja, porque muitas vezes os sonhos podem nos tornar cruéis. No final ele estava certo, porque eu descobri o gosto do poder e acabei decepcionando a única pessoa que me tratou bem em toda a minha vida, Marcelo Fritz. Mas o que mais me incomodava é que em todos esses anos eu nunca tive coragem de procurá-lo para dizer o quanto eu o amava. Ele foi o pai que eu nunca tive, um homem que me tratava não como um pobre coitado, mas que apostava em mim, pedindo em troca apenas honestidade e respeito pelas pessoas, coisas que desprezei assim que cheguei ao topo. Realmente, Dr. Marcelo, pensei na hora, meus sonhos me tornaram um homem cruel. Peguei o jornal e dei uma última olhada na foto da capa. Queria guardar para sempre na lembrança aquele sorriso, aquela pose elegante com ele vestido com um de seus ternos italianos, segurando uma taça de vinho ao lado de um de seus prêmios internacionais de publicidade. Depois, como uma despedida, queimei as folhas do jornal. Pequenos pedaços de papel em brasa subiram e se agitaram ao gosto da brisa marinha. Pareciam pequenos pássaros negros voando para o céu. Dr. Marcelo, se pudesse me ouvir agora, eu queria dizer que meu maior arrependimento foi acreditar que não precisava mais do seu exemplo como um homem.